E aí, pessoal, tudo bem? Deixa eu ver aqui como é que estamos, como estamos. Já estamos transmitindo, beleza. Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. É, Meu nome é Maurício, eu sou representante oficial da empresa US Nurse Brasil. Eu sou enfermeiro, licenciado em enfermagem já faz alguns anos. E o nosso objetivo neste live é mostrar para vocês quais são as características principais do processo para que você possa chegar a ser um enfermeiro nos Estados Unidos, tá? Algo importante que eu quero ressaltar já aqui é que ontem a gente teve umas muito boas notícias, ou seja, notícias muito boas com relação ao processo e que reduziu um pouco o processo, o tamanho do processo, porque havia alguns requerimentos, vamos dizer dessa forma, que demoravam como 3 meses para fazer, então agora reduziu, pelo menos 3 ou 4 meses reduziram o tamanho do processo, tá? Então, isso é uma ótima notícia para nós. Tá? E eu tenho certeza que para você vai ser uma alegria também se você tem esse interesse de chegar aos Estados Unidos para trabalhar um dia. Então, pessoal, vamos ver algumas características hoje, tá? Inclusive, quais são os requerimentos básicos do processo. A gente já tem alguns vídeos anteriores que falam sobre a mesma coisa, mas queremos fazer ênfases nessas características, porque justamente são a base do processo. Então, para que você possa ter a confiança e a segurança do que você está fazendo, a gente vai repetir algumas coisas aqui para vocês, beleza? Então, pessoal, vamos lá, são 20 minutinhos, 25 minutos mais ou menos, e eu espero que isso seja de muito valor para você, tá? Como sempre, eu me desculpo um pouquinho pelo meu português, que está meio enferrujado, eu já faz alguns anos que estou falando só espanhol, italiano, estou uma mistura de idiomas aqui terrível, tá? Assim que espero que você possa entender bem o que eu estou falando, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma referência, beleza, estamos bem, tudo certinho, ótimo. Então, pessoal, vamos começar lá. Como é o processo de convalidação do seu título de enfermagem nos Estados Unidos? Nós, anteriormente, a gente trabalhava com o que seriam 5 passos, tá? Onde esses 5 passos, obviamente, eles iam se desmembrar em algum momento e iam se formar alguns passos mais, vamos dizer dessa forma, mas eram 5 passos básicos, tá? Que nós utilizávamos como ferramenta principal para poder levar você para os Estados Unidos. O primeiro passo era a preparação de documentos. O segundo passo era apresentar esses documentos perante um consultor de educação internacional. Tá? Por que, que eu fiz uma risca ali? Porque agora você não precisa mais. Tá? Essa é uma ótima notícia, pessoal, porque isso te economiza tempo. Tá? A gente já passa para o passo 3. Automaticamente a gente já passa para o passo 3, que é, depois que você já tem seus documentos preparados, traduzidos e tudo mais, a gente vai trabalhar com a Associação de Enfermagem nos Estados Unidos. Nesse caso, a gente tem alguns convênios muito bons com os que seria a Associação de Enfermagem em Nova York, tá? Que nos facilitou muito a vida a partir de ontem. Tá? Obviamente que a gente não sabe quanto tempo essa facilidade vai durar, mas pelo momento, neste momento, a gente está muito feliz porque muitas pessoas vão conseguir chegar nos Estados Unidos mais rápido agora. Tá? É, Posteriormente, ao momento que você apresentou seus documentos perante a Associação de Enfermagem nos Estados Unidos, você tem que fazer os exames, ou seja, a Associação de Enfermagem ela vai ser a pessoa, o órgão, tá? Que vai autorizar você a fazer os exames de convalidação. Tá? Os exames não, é um exame de convalidação, que se chama NCLEX-RN. Okay? Esse exame é completamente teórico, tá? De multiple choice e múltipla opção, tá? E você tem alguns lugares específicos para fazer, tá? No Brasil, em específico, a gente tem uma empresa específica no Rio de Janeiro que ela pode fazer o exame de NCLEX para você,
tá? Então, no Brasil, a gente tem algumas facilidades, porque não são todos os países que têm essa associação para que você possa fazer o exame de inglês, o exame de convalidação de enfermagem ali. Então, isso é ótimo para você, tá? Depois de fazer o exame de enfermagem, se você passou nesse exame, pessoal, você já é um enfermeiro americano. A partir deste momento, você vai ter que fazer o exame de TOEFL. Se você, obviamente, não tem como comprovar que você fala um inglês básico, um pouquinho mais de básico, seria um B2 pelo menos, tá? Então, você teria que fazer o exame TOEFL para garantir que você sabe falar um pouco em inglês. Agora, a pergunta que nunca cala, né? A pergunta que sempre todos têm. Eu preciso saber falar inglês para começar o processo? Não, pessoal, não. Por quê? Porque você tem um processo que leva tempo. Nós definimos que esse tempo, depois a gente vai falar um pouco sobre o tempo, a gente define que o tempo pode durar até 2 anos. Por quê? Porque quem aplica esse processo, ou melhor, quem faz esse processo acontecer é você. A gente te orienta a você fazer esse processo, tá? Como você fazer passo a passo. A gente te ensina como fazer o exame de NCLEX, RN, tá? A gente vai dar aulas, tá? Sobre esse exame específico. A gente orienta em como fazer o exame TOEFL também, tá? Então você vai ter um tempo para aprender inglês, tá? Obviamente, pessoal, eu repito falando, né? Quem determina o processo, a quantidade de tempo que você vai demorar para fazer o processo é você. Você pode fazer em 6 meses ou 1 ano, ou pode fazer em 2 anos, tá? Então, quem determina isso é você, beleza? Agora, pessoal, você falou, Maurício, você falou que uma vez que eu já tivesse o exame NCLEX feito, eu já era enfermeiro americano. Beleza, sim, você é enfermeiro americano. Agora, uma vez que eu fiz o exame de TOEFL para comprovar que eu sei um pouco de inglês, o que eu faço agora? Porque eu preciso trabalhar, né? Então, pessoal, é aí que vem a questão do patrocinador, ou seja, a pessoa que é encarregada de fazer todo o processo de imigração, tá? E a pessoa que é encarregada, a pessoa, me refiro a uma empresa, tá? Um órgão, que é encarregado de dar-te trabalho, tá? Como funciona isso, pessoal? Uma vez que você já tem tudo pronto, ou seja, você já fez tudo, então vocês vão falar para nós, Maurício, ó, tudo pronto, eu sou enfermeira nos Estados Unidos. Agora, como é que eu consigo um trabalho? Então a gente vai entrar em contato com um patrocinador específico, tá? Que em geral é um patrocinador que está na região onde você gostaria de estar, trabalhando na região, me refiro demográfica, tá? Então, isso vai depender muito de onde você quer trabalhar. Mas, em geral, os patrocinadores são muito bons, eles sempre têm a possibilidade de colocar-te a trabalhar em diferentes empresas, tá? Hospitais, obviamente, né? E o patrocinador ele vai se encarregar de fazer o visto para você, ele vai se encarregar de fazer o visto para a sua esposa, ou seu esposo, ou para os seus filhos, vai se encarregar de conseguir uma casa para você morar lá nos Estados Unidos, tá? Obviamente que depois que você chega nos Estados Unidos, você paga o aluguel dessa casa, mas você vai chegar lá com tudo montado já, entendeu? Já para morar. E você vai ter um trabalho, que obviamente o contrato específico não vai ser com o patrocinador, senão com o hospital que vai te contratar. Mas a gente sempre tem que ter esse sponsor do patrocinador, porque eles são os que orientam a gente a fazer o contrato, tá bem? Então, pessoal, basicamente, esse seria todo o processo. Obviamente que esse processo ele vai desmembrando, vai se dividindo em algumas coisinhas básicas, simples, de acordo com o tempo. Mas quem determina o tempo, a demora desse processo é você, tá? Quem determina a quantidade de tempo que você vai demorar para aprender inglês é você. Se você fala e se dedica completamente ao processo, ó, em 1 ano eu quero estar nos Estados Unidos trabalhando, você pode fazer, tá? Mas isso depende de você, beleza?
Agora, quais são os requisitos básicos? Ou seja, requisitos fundamentais para que você possa chegar nos Estados Unidos a trabalhar. Primeira coisa, pessoal, ser licenciado em enfermagem. Tá? Essa é uma das coisas fundamentais para que você possa entrar diretamente dentro do processo. Agora, Maurício, mas eu estou quase terminando a licenciatura. Eu posso começar o processo? Sim, você pode começar o processo. Inclusive, a gente algumas vezes recomenda, por quê? Porque quando você termina a licenciatura, você já está pronto para migrar, praticamente, porque é somente fazer papéis, tá? Documentos, beleza? Se você já sabe como fazer o exame de NCLEX, você já sabe como fazer o TOEFL e já está pronto, tá? E o segundo requisito básico é ter menos de 53 anos de idade, tá? Isso é um requisito que a gente fala, não é regra, ou seja, regra principal, mas a gente faz uma preferência porque tem a questão da aposentadoria, tem a questão, tem muitas questões que se complicam a partir dessa idade, tá? Então, principalmente a questão de quanto tempo você vai estar trabalhando ainda nos Estados Unidos. A ideia é que você esteja útil lá nos Estados Unidos por muito tempo, tá? Bom, pessoal, quanto tempo dura o processo? Como eu falei antes, pode durar de 6 meses a 2 anos. Depende a tua motivação. Se você fala, Maurício, eu quero estar lá em 1 ano, beleza, vamos trabalhar para que você esteja em 1 ano nos Estados Unidos. Entendeu? Mas depende de você. A gente vai dar para você o estudo, a gente vai dar recurso para você, tá? Mas você quem determina a dedicação, a importância para o processo, tá? Então, se está muito lento, se você fala, nossa, tá lento pra caramba isso, né? Não, pessoal, trabalha mais, estuda mais, vai lá, briga pelo que você quer conquistar, tá? Então, essas são as recomendações que a gente dá em relação a isso, beleza? E, pessoal, quais são os valores? Tá? Informações básicas para que você possa ter em mente quanto mais ou menos eu vou gastar para poder chegar nos Estados Unidos. Tá? Então, a assessoria te sai $1.750, tá? Que você pode dividir entre 17 e 24 vezes. Isso, a gente dá essa facilidade para cada pessoa, por quê? Porque o que a gente quer é que você se comprometa com o processo. A gente quer que você chegue lá para trabalhar como enfermeiro nos Estados Unidos. Não importa quantas vezes você vai pagar, mas a gente quer que você chegue lá. Tá? Dentro do pagamento desses 1.750, vai incluir obviamente, toda a assessoria, ou seja, acompanhamento do processo. A gente vai estar 24/7, como dizem em espanhol, a gente vai estar 24 horas por dia, 7 dias por semana ali contigo, tá? Vai incluir 2 livros NCLEX, que são os livros de preparação para que, ou seja, preparatórios para que você possa conseguir passar no NCLEX, tá? Além de tirar as dúvidas. Vocês estão completamente livres para tirar qualquer dúvida com a gente, tá? A gente está para você, a gente está trabalhando para você, para fazer o seu sonho de trabalhar como enfermeiro nos Estados Unidos ser realizado, beleza? Mas isso, como a gente fala, pessoal, depende de você também. Além desses 1.750, pessoal, até ontem a gente tinha um aproximado de, digamos, $1.500 mais que você ia gastar, tá? Até ontem. Mas esses custos baixaram um pouquinho bastante, digamos. Mas eu só vou te contar se você entrar no processo. Eu só vou te contar por quê, somente se você entrar no processo. Porque isso realmente, pessoal, ajudou muito o processo, porque baixou muito os valores de custo e o valor de tempo também. Então, vai ajudar muito a cada uma das pessoas que tem interesse em entrar. Tá? Então, pessoal, recapitulando, a gente falava antes de cinco fases no processo, agora são, vamos resumi-las em 4, tá?
que você vai preparar a documentação, vai apresentar sobre perante a Associação de Enfermagem, vai fazer o exame NCLEX e o exame TOEFL e vai apresentar-se perante um patrocinador que vai se encarregar de levar você do seu país, no caso eu estou falando a maioria das vezes para os brasileiros, mas pode ser em outro país também, até os Estados Unidos. Mas eu recebi essa semana, inclusive, pessoas brasileiras que moram na Inglaterra e outra em... como é o nome do país? Esqueci o nome do país, mas é ali em Reino Unido também. Assim, Irlanda. Irlanda. E o pessoal está interessado, por quê? Porque realmente, pessoal, é um processo muito legal, um processo muito que te dá muito prazer em fazer, tá? Porque depois, como eu falei em outras lives antes, na outra live antes, é que a questão do recurso financeiro é muito bom. Não existe nenhum país que pague igual aos Estados Unidos para um enfermeiro. Depois, a questão da qualidade de vida, nem falar. Tá? A questão do reconhecimento pessoal, profissional, é inquestionável. Tá? Então, se vocês querem, inclusive, olhem a live anterior que está aí na nossa página de US Nurses Brasil e capaz ali você vai ter um pouquinho mais de esclarecimento. Mas, pessoal, é isso. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma coisa que eu possa ajudar vocês, por favor, me perguntem, tá? A gente está aqui para isso, para ajudar vocês em cada um dos passos, tá? Ainda que você não tenha começado o processo, a gente pode fazer uma conversa para que eu possa explicar mais detalhadamente como funciona o processo. Tá? A gente está aqui para isso. A gente tem os meios de comunicação, tá? O meu celular, que é mais 980 446 0680, tá? A gente tem o e-mail usnurses@usnurses.org. E depois a gente tem a página da internet que é www.usnursessas.org, tá? Ali você também pode encontrar a página em português, a página principal em espanhol, porque a empresa já começou, já faz alguns anos a trabalhar no mercado de fala espanhola, tá? Mas a gente está aí para ajudar vocês no que precisar, beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa da questão da convalidação do seu título, as características do processo, e eu espero que você possa tirar suas dúvidas comigo também, se necessário, beleza? Que Deus abençoe muito vocês. A gente se vê amanhã. A gente tem uma live onde a gente vai falar sobre perguntas e dúvidas frequentes dentro do processo. Coisas que para você pode ser uma dúvida grande, mas que ao final a resposta pode ser muito simples. Beleza? Um abraço grande, que Deus te abençoe muito. Tchau, tchau, pessoal.